Paz do Senhor, irmãos. Pode sentar. Irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor, nessa oportunidade maravilhosa que nosso Deus nos deu, honrando, glorificando o nome do Senhor, porque Ele sempre tem algo para nós. E nós vamos estar, neste momento, o irmão já leu, mas como eu irei ler a palavra antes de ler, eu quero falar com o Senhor mais uma vez, para que Ele nos oriente e nos instrua com aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. Senhor Deus, diante da Tua palavra nós estamos, com honras e reverências ao Senhor. Queremos, ó Deus, ser canal, Senhor, de bênçãos neste momento, diante da Tua palavra. Nos usa conforme a Tua vontade. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos pegar um texto muito conhecido como referência, que está nas 2 Crônicas dos Reis de Israel. E eu creio que muitos de vocês viram esse texto nos 2 últimos anos, por conta dos problemas que nós passamos a nível mundial. Sempre tinha esse texto em algum lugar, em alguma postagem. Para alguns era advertência, para outros era medo. Mas esse texto foi escrito como uma promessa de Deus para Salomão. 2 Crônicas 7, nós vamos ler a partir do verso 14, que nos diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Glórias a Deus. Esse texto foi escrito, irmãos, em um contexto diferente do que nós estamos vivendo. Porém, antes do Senhor falar a Salomão, pela segunda vez, quando o Senhor falou para Salomão, no capítulo 6, Salomão tinha feito uma oração bem extensa, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tinha feito, por ele ter chegado ao trono, por ter guardado seu pai, por ter construído aquilo que o Senhor orientou o seu pai para que o filho construísse. Salomão fez toda uma oração, vocês irão ler depois, no capítulo 6, e aqui o Senhor vem pela segunda vez e faz essas promessas, e são promessas que nos dias de hoje, nós estamos sempre ouvindo alguém pregar a respeito disso, porque traz um repertório que nós precisamos. E nesse repertório, irmãos, está o tema da palavra que o Senhor colocou no meu coração: o poder da oração. Como nós estamos vivendo tempos difíceis e como o Senhor precisa falar conosco, Ele quer falar conosco, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, mas nós só conseguimos ouvir a voz do Senhor se nós tivermos contato com Ele, diálogo com Ele, e Ele quer falar conosco. Ele nos criou para ter um relacionamento. Quando o Senhor criou o homem, Ele criou o homem para se relacionar com o homem, para se relacionar em todas as circunstâncias. Nós dependemos do Senhor. E aqui nesse texto nós vemos que o Senhor diz o seguinte: se o meu povo, não é um povo que não era dele, era o povo dele, que estava vivendo aquele momento de alegria, celebrando. Salomão havia feito muitos sacrifícios, ofertado a Deus, estavam alegres com o Senhor, estavam no momento de glorificação ali, mas o Senhor colocou uma condição para eles: se o meu povo continuar me servindo, me obedecendo, se arrependendo, se curvando, se humilhando, eu não desampararei. É o Senhor que falou isso, e Ele continua falando isso para nós. Porque, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que,
Se a igreja não ora, a igreja está em oração. Esta igreja está em campanha de oração. Nós estamos agora com relógio de oração. Os irmãos estão orando aqui, os obreiros. Nós também estamos orando nos nossos lares. Os irmãos oraram no monte, estão orando e nós precisamos orar. Sem oração, nós não resistimos ao que está acontecendo no mundo. Oração e palavra, o alimento, oração e palavra. A oração, irmãos, é a força mais poderosa em Deus. Porque Deus é a nossa força, e nós orando, nós temos essa força que vem de Deus, para usar no momento certo, nas situações certas. E o Senhor promete na sua palavra que Ele nos atende. Ele nos atende, mas nós temos também condicionantes, tem condição para isso, nós temos que fazer a nossa parte, e não terceirizar a oração. Nós somos servos do Senhor, precisamos nós buscar, nós oramos uns pelos outros, a palavra de Deus diz para nós fazermos isso, mas nós não podemos ficar o tempo todo dependendo de alguém que ore pelas nossas causas. Nós precisamos ter esse momento de diálogo, de oração, de reflexão, de meditação, de intercessão, de súplica e principalmente de agradecimento, de gratidão ao nosso Deus. Quantos de nós tem motivos que nós não conseguimos nomear os motivos, descrever de tantos motivos para agradecer a Deus? E nós estamos aqui vivos, saudáveis, com as nossas situações, cada um tem a sua demanda, mas até aqui nós podemos dizer, o Senhor nos ajudou. Até aqui o nosso Deus nos guardou, nos abençoou, nos sustentou. A igreja na terra, em todos esses tempos, irmãos, ela foi sustentada e sobreviveu pela maravilha do poder de Deus e pela oração e pela intercessão, irmãos. Se nós pegarmos de Gênesis a Apocalipse, quantas coisas nós vamos ver, coisas maravilhosas, extraordinárias, milagres tremendos no período bíblico todo, por causa da oração. Sem oração não há sustentação. A igreja na terra, ela sempre foi perseguida, mas ela sobreviveu pelo poder da oração. O poder que Jesus entregou para aqueles que Ele comissionou e disse, ensinou, deu a fórmula para a oração. E todos nós temos que fazer isso, irmãos, orar, buscar, meditar na palavra. E é urgente, irmãos, nós precisamos, por motivos os mais diversos, mas nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos corpo de Cristo, nós precisamos estar unidos, irmãos, em oração, uma oração que chegue até o Senhor, que chegue até o trono do Senhor, porque as causas e as demandas são intensas, mas nós precisamos resistir, buscar a face do Senhor, humilhar-se e enquadrar-se na vontade de Deus. Nós precisamos, irmãos, chegar diante de Deus e colocar todas as nossas situações, sem reservas, conversar com o Senhor e humilhar, irmãos, e estar em oração constantemente, buscar a face do Senhor. O texto diz, o Senhor dizendo, o povo precisa se converter dos maus caminhos. Converter é voltar, é retornar a Deus. Salomão era o líder naquele momento. Seu pai já estava bem velho e o rei precisava conduzir o povo à adoração a Deus. Ele era a referência na adoração. Então o Senhor disse para ele, precisa se converter, voltar, se humilhar, o povo precisa, e ele era uma referência naquele momento. E o Senhor fez essas promessas maravilhosas para ele. Ter disciplina, irmãos, precisamos ter disciplina para orar, esforço, tempo para cultivar uma vida espiritual, nós precisamos, porque agindo assim, irmãos, nós vamos ter uma vida com certeza, com confiança, com convicção que Deus cuida de nós,
cuida dos nossos, cuida de situações individuais, situações familiares, situações congregacionais, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, situações que estão envolvendo a nível global, irmãos. Nós precisamos orar, como o irmão diz, para a igreja perseguida, para os irmãos que estão em países sendo assolados por situações que a nossa oração alcança. Nós temos que orar. E a oração, irmãos, é uma necessidade. Ela nos fortalece. Ela fortalece em todo o nosso ser. Nós temos aqui, irmãos, o Senhor Jesus, Ele disse para orar insistentemente. Ele disse assim, Mateus 7, 7, 8, pedi e dar-se-vos-á, batei e encontrareis, abrir-se-vos-á, né, irmãos? Buscai e achareis. Os crentes primitivos, irmãos, oraram. O Senhor Jesus disse, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu voltarei, mas eu enviarei o Consolador. E eles ficaram naquela expectativa, irmãos, orando, até que ocorreu aquele dia maravilhoso, que a cidade inteira ficou espantada com a descida do Espírito Santo, que renovou, reforçou, encheu aqueles homens de força, de vigor, e esse mesmo Espírito, aleluia, está aqui, irmãos, para nos encher, nos renovar, nos sensibilizar da maravilha que é esse momento que nós temos de buscar. Nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra, aguardando a volta do Senhor, e nós precisamos aguardar preparados, irmãos, revestidos na armadura do Senhor. Em muitas situações a fraqueza vem o fracasso, vem o desânimo, vem a palavra contrária, mas, irmãos, nós vamos lá em Efésios, revestir de toda a armadura de Deus e ficar firme, não desanimar em momento algum, irmãos. Os irmãos da igreja primitiva, eles foram perseguidos de várias maneiras, as suas vidas ficaram em risco, mas eles estavam convictos, cheios da autoridade, do poder do Espírito Santo de Deus. Sem oração, irmãos, não tem a presença do Espírito Santo de Deus na igreja e nas nossas vidas. Sem a oração não há conversão, sem a oração não há discernimento da palavra, não há crescimento da igreja, não há disponibilidade para fazer a obra. Você não consegue, nós não conseguimos nem entender o que o Senhor Deus quer de nós, se nós não orarmos e buscarmos em Deus a resposta que nós precisamos. A igreja nesse tempo, irmãos, precisa estar atenta, desperta para a oração. Esta igreja tem um pastor que tem convocado, conclamado os membros para orar, para benefício próprio. Cada um ora. Quanto mais você ora, mais desejo você tem de orar, mais o Senhor te desperta. E aqueles que não têm o costume de orar, dizem, eu começo a orar, daí 15 minutos o assunto acabou. Mas, meu irmão, o Senhor vai te dar direcionamento para você fazer um roteiro de oração. Começo agradecendo a Deus, depois falo das minhas situações, da situação da minha família, do meu vizinho, do meu trabalho, da minha parentela, do meu município. Daí a pouco, irmão, você já está há mais de 1 hora falando as necessidades dos irmãos que estão enfermos, a necessidade da igreja que precisa ser avivada. Nós estamos falando em avivamento, e toda vez que nós começamos a falar em avivamento, é porque nós precisamos de orar, irmãos. Em 21 séculos, nós estamos no século 21, todos os séculos houveram avivamentos extraordinários que começou com um desejo ardente no coração de alguém para buscar a Deus em parceria com alguém, individualmente, nos lares, nas cavernas, em lugares dos mais difíceis, e o Senhor garantiu a sobrevivência e o direcionamento da igreja, porque a igreja não é uma organização dessa terra, ela é de Deus, e Deus sustenta e Deus mantém até a volta de Cristo. Glórias a Deus por isso. Então a necessidade, irmãos, de nós estarmos orando,
porque a oração muda circunstâncias, a oração muda decretos, muda a condição física, muda a condição psicológica, muda a condição material, tira a pessoa da inércia e do desânimo. A oração fortalece. E se você diz, eu tenho dificuldade, eu começo a orar, daí a pouco eu estou dormindo, mas você ora. Dormindo, você dormiu, mas você estava orando. Isso já aconteceu, eu penso, com todos nós. Quantos de nós já começou a orar pela madrugada ou não, daí a pouco estava dormindo? Mas, irmãos, não deixe de orar. Não deixe de orar. Hoje, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é despertamento para orar, irmãos. Interceder. Interceder, irmãos, tem dois sentidos a palavra. Né? Interceder é colidir contra e encontrar-se com. Encontrar-se, irmão, às vezes até entrar em confronto com as forças do mal, mas em contrapartida e ao mesmo tempo nós estamos ali chorando na presença do Senhor. Irmãos, e não tem nada que o inimigo possa fazer contra um irmão, uma irmã que ora. Precisa bater em retirada. A oração é força, é combustível para a igreja de Cristo na terra, amém? Glórias a Deus. E mais, irmãos, nós temos, irmãos, um estudo que mostra, a igreja já sabe disso desde que ela é igreja, mas no século 21, a igreja e a ciência ficaram brigando, batendo de frente, né? A fé e a crença em Cristo Jesus bateram de frente. Porém, irmãos, no século 21, nós já temos, irmãos, a ciência estudando o povo que ora. Porque o povo que ora é diferente em vários aspectos. Estudando mesmo. E aí eu fui pegar umas pesquisas, irmãos. E nesse ramo aí da ciência, que reconhece os benefícios da oração e alterações cerebrais, nós vamos ver que o cristão que ora, ele fica blindado contra alguns fatores externos. Aí nós voltamos lá para aquele texto onde Paulo e Silas apanharam, sofreram e louvaram. Aconteceu alguma coisa ali. E a ciência pode explicar isso. Tem um benefício que diz assim, que quem ora tem maior resistência à dor, porque o córtex parietal superior, responsável pelas sensações físicas, ele sofre uma alteração e esses estímulos de dor externos, eles são diminuídos por causa do poder da oração. Aí nós lembramos dos nossos irmãos que foram jogados na arena, no Coliseu de Roma, os irmãos que eram queimados como tochas, muitos iam caladinhos, ou louvando, ou glorificando a Deus. O que é isso? Ninguém conseguia explicar isso. A ciência foi buscar explicação e parou um pouco a briga, começou a dialogar para descobrir o que acontece, irmãos. E a oração também, irmãos, aumenta a ocitocina, que é o hormônio da autoestima. Então, quem ora, dificilmente vai estar lamentando, reclamando, murmurando, porque ele está ligadinho ali. É ele, Deus, ele, o céu. Os fatores externos, está uma tribulação, né, irmãos? Está aquela confusão externamente, mas lá dentro tem algo maravilhoso, tem paz. Todos têm problemas, todos têm dificuldades, problemas das ordens, todo tipo de situação, mas por dentro as coisas estão calmas. E as pessoas que não conhecem esse poder não conseguem entender como isso ocorre. Como você é afrontado, como você é caluniado, ou como você sofreu perdas materiais ou emocionais, e você continua glorificando, adorando e servindo a Deus, por causa da sua comunhão íntima e restrita com Deus, por causa do equilíbrio que o Senhor Deus dá nas suas emoções, no seu corpo físico, na sua estrutura emocional e no seu lidar com as situações da vida. Quando nós olhamos, irmãos, para os grandes nomes e até os pequeninos da Bíblia, como Moisés, irmão, Moisés orava muito. Como Moisés orava muito,
aqueles milagres que aconteceram, que hoje são lidos, são lidos tão repentinamente, mas começa a imaginar quanta coisa o Senhor fez por causa da intimidade e da comunhão de Moisés, desde que ele começou ali naquele deserto de Midian, né? Ele já começou a orar, e ele orava muito, e ele subia para orar, mesmo que o povo tivesse problemas ali no meio do deserto, ele orava e as coisas aconteciam. Antes de chegar no deserto, quantas coisas aconteceram? Todos os milagres, todos os eventos sobrenaturais que aconteceram, que o povo de Deus teve a mão do Senhor estendida, é porque alguém estava orando. A oração, irmãos, muda as situações. Nós que conhecemos a palavra de Deus, vemos situações sendo mudadas ao longo do tempo, e vemos situações sendo mudadas quase que imediatamente. Lembra do rei Ezequias? Ele recebeu uma sentença. Ele tinha só 39 anos, ele iria morrer, mas ele colocou a cara na parede e falou com Deus. Foi tudo revertido. O Senhor disse: você vai ter mais 15 anos de vida. E foi imediato. Esther, olha como Esther clamou, pediu ao Senhor, numa situação difícil, irmãos, onde um povo poderia todo ser extinto. Ela clamou ao Senhor, e o Senhor reverteu uma situação a nível de nação. Não era uma situação pessoal, individual. Daniel, irmãos, orando ao Senhor na Babilônia, sabendo que aquele cativeiro seria 70 anos, mas ele continuou buscando. Tudo que ele passou, e por ele passaram vários reis, mas ele estava orando. E nós não podemos desanimar, irmãos. O nosso corpo físico diz: estou cansado, não estou aguentando. Mas a nossa alma e nosso espírito diz: vai orar sim. Está cansado, mas vai orar porque precisa. E nós precisamos, irmãos, um despertar o outro, um estar orando pelo outro, orando pelas nossas famílias, batendo insistentemente. O Senhor Jesus ensinou isso para os discípulos. Insistentemente nós devemos orar, irmãos. Não devemos desanimar. Aí nós começamos a ver de onde vinha o poder de todos esses homens. Por exemplo, o líder Josué via Moisés orando. Ele ficava no sopé da montanha, Moisés subia e ele ficava ali. E eu sei que ele ficava ali também orando. Quantas coisas Josué enfrentou com um exército que nem tinha o mesmo preparo bélico dos exércitos inimigos, mas ele derrubou cidades, muralhas, venceu batalhas pelo poder da oração. Então hoje, o que eu tenho a dizer para a igreja, da parte de Deus, é: não pare de orar. Se você não ora, te incentivo aqui. Comece a orar, comece a falar com o Senhor. Talvez você diz assim: mas eu não sei orar, eu estou no berçário ainda da oração. Avance, vamos sair do berçário, vamos continuar orando ao Senhor do seu jeito, com as suas palavras. Não se intimide se você estiver em algum lugar e a pessoa ficar amém, amém, porque tem um amém que é concordando com a sua oração, e tem um amém em determinados lugares que é para você parar de orar logo, mas a sua oração é você falando com Deus. Talvez isso tenha acontecido com você em algum momento, de você estar ali numa comunhão com Deus. Eu sei que já aconteceu na casa de todo mundo, na hora do almoço, que as crianças querem comer logo, o pai estende na oração, e as crianças querem que a oração encerre para almoçar. Mas nós, irmãos, é a melhor situação das nossas vidas, a nossa comunhão com Deus. Não tem nada mais valioso, mais precioso que a nossa comunhão íntima com o Senhor. Lá em Mateus 6, de 9 a 13, o que Jesus disse? Ele deu um exemplo abrangente. Os discípulos viam Jesus orando, falando com o Pai. Tudo que ele fazia, consultava o Pai. Jesus ensinou, detalhou. Mas naquele momento, irmãos, os judeus não tinham o costume de chamar o Eterno, o Salvador. Ensinou eles a chamarem o nosso Deus de Pai. Não era costume do judeu chamar Deus de Pai. E aí ele ensinou: Pai nosso, que estás nos céus, santificado. Começa rendendo toda a glória e toda a honra ao Senhor.
Talvez na nossa cultura ocidental, nós tenhamos passado por momentos de aprender de forma errada, nos tornamos pedintes, pedimos o tempo todo, e não é errado pedir, irmãos, mas em primeiro lugar reconhecer a grandeza, a honra e a glória, a soberania, ter gratidão a Deus. Vamos começar agradecendo. Hoje nós estamos aqui em gratidão ao Senhor, ofertando esse culto de adoração ao Senhor, ouvindo a sua palavra e tendo a oportunidade de repensar se eu estou orando o suficiente como eu deveria orar, como está a minha comunhão íntima com o Senhor, como está a nossa relação íntima com o Senhor. Como o Senhor está nos olhando, Ele está querendo algo a mais de nós, ter momentos, em alguns momentos você vai ficar em pensamento, você e Deus, em alguns momentos você vai clamar, falar alto ou até gritar, em alguns momentos o Espírito Santo vai interceder por você, porque a situação é tão aguda que só as lágrimas descem, mas o Senhor está atento à nossa oração, não desista. Talvez tenha anos que você está orando por uma situação, anos orando por um familiar, que você quer que seja salvo, eu também estou, que você quer que Deus resolva aquela situação, seja judicial, seja situação familiar. O Senhor é poderoso para resolver qualquer situação, não há situação que não tenha solução diante do Senhor, amém, irmãos? Glórias a Deus. Irmãos, quando nós estamos em comunhão, em total dependência do Senhor, as situações que vêm para nos afligir, elas vêm, irmãos, mas elas ficam na área externa a nós, porque dentro de nós, o Espírito Santo de Deus e a comunhão nos blinda e nos faz ter reações que nos surpreendem. Nós vamos mudando. Isso é um processo, irmãos, um processo de mudança gradativa. Quando nós começamos a orar e orar mais e saber que ainda está orando pouco, porque talvez nós pensamos, nossa, essa semana eu orei tanto, eu orei tantas horas, virei a madrugada orando, mas ainda não é o suficiente, porque tem na nossa escritura dizendo, orai sem cessar, é um estilo de vida, vida de oração. Você ora trabalhando, você ora indo para o trabalho, você ora em casa, você ora em todas as situações, você está ali diretamente falando com Deus. E quando os assuntos acabam, aí nós vamos para um treinamento, vamos fazer uma lista de coisas que eu preciso orar. E aí nós começamos a orar, irmãos, e daí a pouco nós passamos a fazer, não é automaticamente, porque as situações são diferenciadas, para cada dia você ora para situações e circunstâncias diferentes. E também tem pessoas orando há 50 anos, 40 anos, pela mesma circunstância. E quando o Senhor quiser virar essa situação, o Senhor vira, porque Ele tem poder. Então, irmãos, a oração, ela nos traz um bem-estar maravilhoso. Ela é responsável por trazer satisfação. Irmãos, e quando nós estamos orando, algo acontece no nosso interior e no nosso exterior. Nós oramos pelos irmãos que estão, por exemplo, na Coreia do Norte, o Senhor ouve as nossas orações. Oramos para os nossos irmãos que estão nos países comunistas, aonde a palavra de Deus está sendo duramente perseguida, e aqui já está começando, né? A oração chega até as pessoas, aonde você não pode chegar com o seu recurso físico, a oração chega, porque nosso Deus tem prazer em nos atender, e Ele quer nos atender, e em muitas circunstâncias o nosso Deus não vai nos atender, porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Ele nos protege de situações, porque se o nosso Deus atendesse a todas as orações que as pessoas fazem, nós não estaríamos mais nesse planeta. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus zeloso. Ele nos criou, Ele nos formou e Ele quer se relacionar conosco. Irmãos, nós temos várias informações com relação aos irmãos do século XIX,
que tinham dificuldades em orar, e houve um momento nos Estados Unidos que tinha um evangelista chamado Jeremias. E esse evangelista, ele era um evangelista urbano, e ele também trabalhava no comércio. E naquele período que Jeremias começou a orar, ele teve problemas para os seus negócios, o comércio estava tendo uma recessão econômica, e esse homem teve uma ideia, ele fez panfletos e espalhou pelo bairro, pela região, espalhou em um hotel que tinha um café, um bar, onde muitas pessoas frequentavam, e ele fez um convite para que as pessoas pudessem estar naquele hotel, que ele conhecia o proprietário, que também era um servo de Deus, para orar ao meio-dia. Estava tendo um problema de ordem econômica, um problema de recessão. Começaram a orar. Na primeira semana foram 40 pessoas. 40 pessoas oraram na semana. Gradativamente, daí 6 meses já eram 2.000 pessoas orando, e as coisas foram mudando, porque o Senhor muda, e daí a pouco os Estados Unidos da América, naquele período, foi impactado pelo poder da oração, que começou com esse. Mas nós temos vários outros momentos na história, onde o povo de Deus se incomodou com a frieza espiritual, buscou o avivamento da parte de Deus, e o avivamento veio pela intercessão, pelo clamor, pela oração, pela consagração, pelo jejum. As almas se renderam e o nome do Senhor foi glorificado, e a igreja está viva e de pé até os dias atuais. Não podemos parar de orar. Nós precisamos continuar orando, porque a oração muda circunstância e muda decretos. Nós estamos com os poderes deste país sendo impactados por situações das trevas. Nós sabemos o que acontece em todos os poderes, a nível estadual, municipal, a nível federal, mas nós temos a garantia que o nosso Deus está com as mãos estendidas sobre a nossa nação e ouvindo o clamor e a oração de um povo que não desiste, que tem convicção, e este povo está aqui também, nesta igreja de Nova Brasília, buscando, orando, clamando, derramando lágrimas, porque entende que a hora que o nosso Deus quiser, Ele reverte, e a palavra dEle não se perde. Irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz. O tempo passa, os séculos mudam, muda-se os métodos para aplicar a palavra. Hoje nós estamos sendo impactados por muitas coisas que acontecem neste século, que não tinha no século XIX e XX. As mídias, os pastores pregando, o culto online, uma bênção. Porém, irmãos, tudo para a glória e honra do nosso Deus. A palavra de Deus é imutável. As promessas de Deus se cumprem. Nós podemos ter algumas dificuldades, mas o Senhor nos sustenta pela mão. Ele diz: esforça-te, tenha bom ânimo e avance, e marche. Ele disse isso para Josué e diz para nós hoje: não desanime. Se revista das armaduras espirituais, porque é isso que nós precisamos para ficar forte, para enfrentar os dias maus, porque os dias maus estão aí, mas nós não podemos nos curvar a essas situações que está aí, porque nós somos filhos convictos e temos um Pai que cuida de nós. Nós somos a igreja de Cristo, lavada e remida, e precisa estar atenta, não pode estar dispersa, tem que estar em oração. Sem oração, irmãos, não avança. Com oração tem conversões, tem restauração, tem cura, tem milagre, tem libertação. Tem, irmãos, o poder sendo derramado e o avivamento chegando no nosso meio. Vamos buscar a face do Senhor, irmãos. Vamos orar mais. Vamos estar cada dia com o nosso pensamento: hoje eu preciso orar mais que ontem.
Senhor, me ajuda, porque eu fiz um propósito de estar orando e eu não consegui acordar. Mas, Senhor, eu preciso, me ajuda. Faça tudo que você fizer, mas tenha um propósito diante de Deus. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje é para te incentivar. Ore, não deixe de orar, não desanime. Continue marchando, porque o nosso Deus é por nós. E se Ele é por nós, pela igreja dEle, os filhos dEle, quem será contra nós? As forças das trevas, mas já estão destruídos pelo poder da palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade, irmãos, que nós venhamos a estar cada dia mais, irmãos, mergulhados neste propósito de orar. Onde você estiver, em qualquer das circunstâncias, esteja orando. Ore pelo seu pastor, ore pelos obreiros, pelos departamentos da igreja, pela sua família. Ore por tudo aquilo que você lembrar que tem que orar. E que você não lembrar, você anota para depois você não esquecer. Mas tenha uma vida de oração e comunhão íntima. E o Senhor mudará todo o quadro das nossas vidas. Eu agradeço no nome de Jesus. Amém.